Então diz: e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui ele vai dar a descrição de Jesus. Essa descrição nunca poderia aparecer numa imagem de escultura, porque é uma descrição em movimento. Os pés estão como latão reluzente saindo de uma fornalha, brilhando e espelhando. O rosto está brilhando como o sol, os olhos estão como chama de fogo, em andamento. Da boca está saindo uma espada em movimento. Quer fazer uma imagem de Jesus? Faz essa daqui. Aleluia, o Cristo glorificado é irrepresentável. É irrepresentável nas esculturas humanas, irmãos. E Jesus vai aparecer aqui como um sacerdote. Ele faz a mediação entre nós e Deus, entre as igrejas e o Pai. Virei-me, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é usada por Daniel. Daniel fala de Deus Pai numa visão que teve como um ancião de dias, e fala de Jesus, o Messias, a quem será dado pelo ancião de dias o reino, e a quem depois o reino vai ser devolvido como sendo o Filho do Homem. Jesus é esse Filho do Homem de que falou Daniel. Um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. É uma representação sacerdotal. O sacerdote tinha uma roupa talá, longa. Jesus aqui está vestido como um sacerdote. Os homens naquele tempo usavam cintos, mas o trabalhador tinha um cinto na cintura. O sacerdote é que tinha um peitoral, conforme diz lá em Êxodo. Ele tinha um cinto na altura do peito. E aqui diz que Jesus, que apareceu a João, estava semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Ele é o nosso sumo sacerdote, assentado à destra do Pai. Ele é o nosso advogado, intercessor, mediador. É aquele que entrou no santuário celeste com o seu próprio sangue e nos obteve uma eterna redenção. No versículo 14 diz: e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, indicando a eternidade de Cristo. Jesus, meus irmãos, não é criatura, não teve princípio, é eterno. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Os homens no escuro precisam de uma lamparina para ver, mas Jesus já tem a lamparina nos olhos. Aleluia, os seus olhos já prescrutam todas as coisas. Não há nada que dele se pode ocultar. O que está no recôndito do coração humano, ele vê, ele enxerga, ele prescruta, ele sonda, porque ele é onisciente, porque ele é onipresente, porque ele é Deus. Os seus pés, semelhantes a latão reluzente, ao bronze, ao cobre, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Na Bíblia, o ouro quer dizer realeza, a prata, redenção, o bronze, juízo. O altar de holocaustos, pelo sacrifício, onde eram oferecidos os sacrifícios pelos pecados, ele era revestido de bronze. O sacerdote lavava-se numa pia de bronze. A pia viera dos espelhos das mulheres, então quando ele ia se lavar, ele via a si próprio na pia, se enxergava para lembrar-se de que era pecador e se lavar. Quando Deus quis curar os judeus rebeldes que foram mordidos pelas serpentes abrasadoras no deserto, ele mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze, para quem olhasse para ela fosse curado. E Jesus comparou-se com essa serpente de bronze, porque ele levou na cruz a nossa maldição, o nosso juízo. Como a serpente foi levantada na haste, ele foi levantado na cruz. Como ela estava de bronze, ele levou o juízo que era para nós, para nos redimir. Os pés aqui de Jesus eram como latão reluzente, era como bronze reluzente, saídos de uma fornalha.
É com esses pés que ele vai pisar o lagar da ira de Deus. É com esses pés, irmãos, que ele vai realizar o juízo e pisar em Jerusalém, conforme diz o profeta Zacarias, e vai rasgar o Monte das Oliveiras. Foi com esses pés que ele esmagou a cabeça da serpente e derrotou Satanás. Aleluia. E os pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz, como a voz de muitas águas. Voz de autoridade, de força. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Vamos adiantar o que são os castiçais e as estrelas. Versículo 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. 7 castiçais, as 7 igrejas, as 7 estrelas, 7 anjos das igrejas. Que anjos são esses, pastor? São anjos de verdade? Obviamente que não. Uma tradição protestante, evangélica, tem dito que esses anjos das igrejas são os pastores. Mas porque muitas das igrejas têm um sistema monocrático, com um só pastor. Mas as igrejas neotestamentárias tinham vários pastores. A igreja de Éfeso tinha um conjunto de presbíteros, a igreja de Filipos também, o governo era colegiado, não era monocrático, era de vários pastores, de um presbitério. Então quem seria esse anjo? Provavelmente um dos pastores. Mas ele está como anjo, porque ele está com a missão de mensageiro, ele vai levar a carta. Não devemos nos perder tanto na palavra anjo, imaginando seres especiais. Anjo quer dizer mensageiro. Então os anjos são os mensageiros, os que vão receber a carta e passar para a comunidade. Obviamente deverá ser, provavelmente, um pastor de cada uma dessas igrejas, mas não que seja em cada uma existente apenas um pastor, mas ele é o mensageiro. Foi escolhido para receber a mensagem e retransmiti-la. Então, diz aqui que ele tinha na sua destra as 7 estrelas, tinha na mão. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, esta palavra é poderosa. Nós precisamos redescobrir o poder dessa palavra. Tem tanta gente esperando coisas assim prodigiosas, esperando um sinal, uma coisa que chame a atenção dos olhos, dos sentidos. Mas nada é mais poderoso do que essa palavra. Quando Elias se enfurnou dentro de uma caverna e não tinha mais coragem de sair de lá, Deus mostrou para ele saraiva, vendaval, tremor de terra, e Elias continuava lá, desanimado, até que veio uma voz delicada, que chegou ao coração de Elias e o retirou de lá de dentro, e acordou do seu sono. Com esta palavra Deus fez o mundo, ele disse: haja luz, e houve luz. A palavra de Deus é que cura. Jesus disse a um cego: vê. E o cego vê, na narrativa da Bíblia. Por isso Jesus elogiou o centurião, que o centurião disse: eu não sou digno que tu entres em minha casa, mas daqui mesmo diz uma palavra e o meu servo lá vai ser curado. Porque eu sei o que é autoridade. Quem tem autoridade fala e obedece-se. E se obedece. Então fala daqui. Esta palavra é poderosa, essa palavra é o martelo que esmiuça a penha e o fogo que consome a lenha. É a semente incorruptível da qual fomos renascidos. Nascemos de novo pela palavra, estamos santificados, limpos pela palavra. Jesus vai destruir o homem do pecado, o filho da perdição, com o sopro da sua boca, com a sua palavra. Aleluia.
O que nós precisamos muitas vezes, irmãos, é ter não apenas a Bíblia, registro na nossa boca, mas ter a palavra de Deus na nossa boca conforme dele venha. Paulo era um homem que conhecia tanto a Bíblia que na carta aos Efésios ele diz: vocês podem ver a compreensão que eu tenho do mistério. Ele mesmo fica impressionado com o que ele sabia. Aí quando chega no final da carta ele diz: mas ore por mim, para que me seja dada a palavra com confiança. Como é que um homem daquele que conhecia tanto, que dizia que compreendia o mistério, está pedindo para se orar, para lhe ser dada na boca a palavra com confiança? Porque, meus irmãos, por mais que eu conheça a Bíblia, se eu trouxer aquilo que eu quero dizer e não aquilo que Deus quer que eu diga, não tem força. Tem aqueles textos que todo mundo cita: a palavra de Deus não volta vazia, mas ninguém lembra do resto, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Então tem gente lá que prega o que quer, que dá na cabeça dele, ele não orou, não se sensibilizou para ouvir o que Deus tinha para dizer, disse o que queria, aí não deu nenhum resultado, ninguém se moveu, disse: a palavra de Deus não volta vazia, para se consolar. Mas foi essa palavra que Deus enviou? O que se requer do dispenseiro é que seja achado fiel. Está tudo na dispensa lá. Todos os livros do Novo Testamento estão na dispensa. A questão é eu saber o que é que eu tenho que tirar de lá no momento certo, na hora certa. É a palavra viva que faz a diferença. É a palavra que vem de Deus. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai. Não da que saiu do registro, mas da que sai. Está no registro, mas está saindo agora. Deus está enviando agora. Quando nós descobrirmos o que Deus quer colocar na nossa boca e pregarmos aquilo que Ele está colocando, nós vamos ver a diferença. A palavra viva. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Era a sua glória estampada no seu rosto.